Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Bom dia, bem-vindos ao Sintonia do Dia, a tua conexão diária com Deus. E hoje nós vamos aprender com a vida de Timóteo, um jovem discípulo de Paulo que ele foi encorajado a não se sentir inferior por sua juventude. Paulo estava ali encorajando o seu discípulo. Esse versículo que acabei de ler faz parte da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nessa carta aqui, Paulo ele orienta esse jovem, fala para esse jovem não permitir que os outros o menosprezem, por causa da juventude dele. Olha que coisa linda, que conselho mais lindo, de um líder para um discípulo. Olha, não deixa ninguém te menosprezar, mas caminhe na boa conduta, faça o que é certo. Então Timóteo, apesar de ser jovem, ele estava ali em uma posição de liderança na igreja de Éfeso e provavelmente ele enfrentava dificuldades devido à sua idade. Com certeza, Paulo não ia escrever isso à toa, é ou não é? Então, o que Paulo faz? Ele exorta Timóteo a ser um exemplo para todos. Não pelo que ele tem ou pela sua experiência, mas pelos frutos do Espírito em sua vida. Palavra, trato, amor, fé e pureza. Que coisa linda, Paulo, ele estava assim dizendo a Timóteo que a juventude dele não deveria ser uma barreira, mas era, na verdade, uma oportunidade para mostrar a grandeza de Deus em sua vida. Paulo estava encorajando Timóteo, a ser um exemplo. Você jovem que ouve esse devocional, que você possa receber essa palavra no seu coração. Timóteo, como muitos jovens, poderia ter se sentido inseguro ou intimidado por estar cercado por adultos mais velhos e experientes na fé. No entanto, ali, Paulo o desafiou a não permitir que a sua juventude fosse vista como uma fraqueza, mas como uma oportunidade para se destacar pela sua fé e pelo seu caráter. Que coisa maravilhosa! Esse versículo, então, ele nos ensina que Deus não limita seu poder com base na nossa idade, não é? Não importa se nós somos jovens ou mais velhos, Deus pode nos usar poderosamente. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Muitos de nós, especialmente os mais jovens, podem sentir que ainda não têm experiência necessária para servir a Deus, de uma maneira significativa. Às vezes caímos nessa tentação, é ou não é? Às vezes achamos que somos velhos demais, mas a verdade é que Deus olha para o coração, e o que Ele procura é um espírito disposto e obediente. Timóteo tinha isso, esse espírito disposto e obediente. Então, se você é jovem, não se deixe intimidar pela ideia de que precisa esperar ser mais velho ou mais experiente para ser útil a Deus, viu? Não deixe, isso é uma mentira do inimigo. Paulo, além disso, ele ainda dá uma lista, de características que todos, independente da idade, devemos buscar viver, não é? Nós acabamos de ler aqui. Ele não disse assim para Timóteo, seja perfeito, mas ele disse para Timóteo, seja um exemplo. Seja um exemplo de boa conduta, seja um exemplo de fé. Isso significa que a forma como a gente vive, com integridade, com amor, com fé, tem mais peso do que nossa idade ou a nossa experiência. Isso é muito importante. Então hoje, se você se sente menosprezado por sua idade ou sente, que precisa de mais tempo ou experiência para servir a Deus, eu quero que você saiba que isso não é verdade. Deus usa quem Ele quer usar. Nós precisamos somente estar com o coração disposto e precisamos ser obedientes, A palavra de Deus, ela nos chama a ser exemplo de fé, independentemente da fase da vida em que nós estamos, Deus só espera isso da gente.
Então, que nós possamos ser desafiados hoje a viver com mais intencionalidade no nosso testemunho diário, que possamos ser exemplo de Cristo onde a gente for nesse dia, seja no trabalho, na escola ou em casa, né? E que você possa perguntar aí no seu coração: como que eu posso ser um exemplo de Cristo nos meus relacionamentos, em minhas palavras e até mesmo nas minhas atitudes? Como é importante fazermos essa pergunta para nós, né? Para que então possamos viver isso, possamos praticar isso, né? Timóteo, ele foi um exemplo claro de alguém que não deixou a juventude ser uma barreira. Qual é a barreira que você tem enfrentado, né, que te impede de obedecer, de seguir a Deus, ser um exemplo? Você é uma bênção. Paulo ali, o mentor de Timóteo, né, com a sua maturidade espiritual, ele era o líder, né, dessa igreja em Éfeso e ele inspirou ali o seu discípulo. Que coisa linda. Outro exemplo inspirador que nós temos é de Davi, né? Quando Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, ele era um jovem pastor de ovelhas, né? Imagina. Embora muitos achassem que ele não tinha a estatura ou experiência para governar, né? Deus viu o seu coração e o usou poderosamente. Para Deus, a idade e a inexperiência de Davi não foram um problema, né? A juventude de Davi não foi um impedimento, mas foi uma oportunidade para ele confiar em Deus e agir com coragem. Que você possa hoje confiar em Deus e agir com coragem, né? Um dos maiores problemas enfrentado pelos jovens cristãos é o sentimento de inferioridade por causa da idade, né? Você que está escutando esse devocional e tem um jovem na sua casa, encoraje esse jovem, faça como Paulo fez, né? Ou você trabalha com o jovem, encoraje esse jovem. Muitos se sentem invisíveis ou incapazes de contribuir para o reino de Deus por não terem experiência ou por estarem cercados por pessoas mais velhas, né? Que nós possamos ser um encorajamento para esses jovens, não é? E isso pode gerar, o fato de estarem ali no meio de pessoas mais adultas, pode gerar neles insegurança ou medo de serem rejeitados ou de não serem levados a sério, né? Mas, porém, a juventude, né? A juventude, ela não é uma fraqueza, essa é uma verdade, né? Ela pode ser uma força quando usada em dedicação a Deus. Guarde isso no seu coração. Ali em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 12, Paulo diz: ninguém despreze a tua juventude, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Então isso nos lembra que Deus não olha para a nossa idade, mas para a nossa disposição, para a disposição do nosso coração. Como está a disposição do seu coração nesse dia de hoje? Você tem algo valioso para oferecer. Você é um exemplo e você pode ser um exemplo para todos ao seu redor. Que você receba essa palavra no seu coração nesse dia. Não espere que as circunstâncias ou que a idade, né, ou que a relevância defina o teu impacto, né? A resposta de fé de um coração disposto é o que Deus procura. Somente isso. Que hoje seja um dia que você vai dizer sim para o chamado de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada. Obrigado por todos os jovens, né? Obrigado pela juventude. Obrigado por todas as fases das nossas vidas, né? Hoje eu oro pedindo que o Senhor nos ajude a sermos exemplos, né? Exemplos vivos do teu amor, da tua fé, da tua pureza, independente da nossa idade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esse exemplo. Que as palavras de Paulo nesse dia nos encoraje, Senhor. Nos ajuda a não nos sentirmos menosprezados ou inseguros por não termos a experiência das pessoas mais velhas, né? Ou não temos experiência das pessoas que se capacitaram, estudaram, porque às vezes até isso nos faz sentir incapacitados de cumprir o teu chamado para nós, Senhor. Nesse dia eu te peço em nome de Jesus que essa palavra encoraje cada coração, que nós possamos nesse dia
dizer sim para o teu chamado em nossas vidas e sermos um exemplo lá fora, Senhor, em tudo que fizemos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar, curtir e comentar aqui nos vídeos para que outras pessoas sejam também abençoadas. Em nome de Jesus.